ele tem dois sonhos. José ele vai ter um sonho onde ele, trabalhando com seus irmãos, atando feixes. Os feixes, ou molhos em outra versão, se levantam e se rendem perante o feixe de José. E ele conta aos seus irmãos, e de imediato seus irmãos entendem: por acaso nós iremos nos prostrar a você? Mas José vai lá e tem outro sonho, e conta também. Ele viu o sol e via a lua, e as estrelas contando o tamanho dos seus irmãos, a quantidade certa dos seus irmãos, e elas se prostraram perante ele. E ele conta aos seus irmãos, e eles se enchem de ira. E a ira toma os seus irmãos. Mas Jacó, que era servo de Deus, guardou essa palavra no seu coração. Pois bem, o tempo vai se passando, e os seus irmãos esperam a primeira oportunidade para poder traí-lo, para poder armar contra ele. E aí no verso 27 do capítulo 37, eles vendem aos ismaelitas. Vendem o seu irmão aos ismaelitas. Quero ser um pouco mais rápido nisso. Vendem ele. Os ismaelitas o vendem, vão para o Egito e o vendem ao oficial do rei, Potifar, que se chama o seu nome. E o Senhor estava com José nessa situação. Aqui nós não vemos José murmurar, não vemos ele falar algo contra. É claro que podemos imaginar que ele não se alegrou, ficou muito triste, pois ele não havia feito nada de errado com seus irmãos. Mas o Senhor estava com ele, então ele tinha a paz de espírito, a paz de Deus dentro do seu coração. Verso 3 do capítulo 39 fala que Potifar, vendo que José era abençoado, colocou ele como mordomo da casa. Então dá uma posição para ele, uma responsabilidade muito grande, a qual a única autoridade maior do que José era somente Potifar. Então todos obedeciam a ele. E aí no verso 5 vai dizer: e desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto dentro de casa quanto no campo. Deus estava com ele, porque José, além dele ser um servo humilde, ele era leal. Todos nós sabemos que se por acaso a gente tiver, vamos imaginar, uma empresa e a gente queira colocar alguém num cargo alto, aquilo que a gente vai exigir de mais principal dessa pessoa é a lealdade. Porque de que adianta uma pessoa tomar de conta de todas as nossas posses se a gente não pode confiar nela? Então por isso que José era abençoado por Deus, pois ele era fiel ao Senhor e servia. Porque quem tem Deus consigo, ele serve aos outros como se estivesse para Deus. Colossenses 3, 23 e 24. Olha o que vai dizer: tudo o que fizeres, faça de todo o coração para o Senhor, não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a recompensa que vocês estão servindo. Esse é um dos pilares da vida cristã. Nós temos que ter isso em mente. Se estamos na faculdade, temos que nos dedicar para ser o melhor, não para ser o melhor para receber a coroa, mas porque Deus quer o melhor de nós. Se no trabalho eu vou estar lá para servir, se é para fazer algo, eu tenho que fazer, dar o melhor, não para receber algum cargo, não para a promoção. Isso é consequência. José entendia que isso era consequência, servia porque era para Deus, e as coisas vinham a ele. Você já viu essa situação quando você se encontra numa posição onde parece que não faz sentido aquilo que você faz, parece que nada vai para frente, e você fica: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Queridos, antes do Senhor entregar algo nas suas mãos, Ele primeiro vai te ensinar, Ele primeiro vai te
ensinar aquilo que você precisa aprender ali, para poder alcançar coisas maiores. Olha o que vai dizer em 1 Samuel 17, 34 ao 37, diz o seguinte, que Davi, antes dele enfrentar Golias, ele já tinha enfrentado um urso e um leão. Agora você imagina, queridos, a confiança que tinha Davi de estar ali, enfrentando aquele gigante. Ele tinha fé em Deus, mas Deus tinha o preparado, Deus tinha o capacitado para isso. Então, antes do Senhor te entregar algo, você precisa aprender aonde você está, aprender na posição, para que você não venha receber aquilo que não suportar. Por exemplo, uma situação no início da minha caminhada, dos meus 13 para os 14 anos de idade, eu vinha orando muito. Eu estava no período de férias, eu ia no círculo de oração clamar ao Senhor. Eu clamava para que o Senhor voltasse. Senhor, volta, me leva, eu quero ir para o céu logo. Porque eu sabia que quando eu acabasse as férias, eu voltasse para a escola, eu ia cair em pecado. Então eu orava, Senhor, volta antes das férias. Uma criança, volta, Senhor, antes que as férias, antes que eu volte para a escola, pedindo isso para Deus. E aí um dia eu estava dormindo e veio um sonho que a igreja estava fechada, não tinha ninguém, e via demônios voando atrás de mim para me pegar, e eu corria e a igreja estava fechada. Eu levantei com tanto medo, tão mal, que eu corri para o quarto da minha mãe chorando. Mãe, Jesus voltava, eu ficava, mãe, meu Deus, morrendo de medo, chorando, morrendo de medo. Eu nunca mais pedi isso para Deus. Queridos, você perseverar no Senhor não é somente você querer que o Senhor faça aquilo que você deseja, mas é você também esperar que o Senhor faça dentro de você aquilo que é necessário para te preparar para receber aquilo, porque senão você vai se arrepender de receber. Eu me arrependi daquilo que eu pedi, porque eu não estava preparado, eu precisava me consertar. É isso que precisamos ter em mente, queridos. Não deseje aquilo que você não está preparado para receber. Mas como na vida dos servos de Deus existe altos e baixos, tem os vales, os montes, com José também não foi diferente. Ele foi abençoado, o Senhor colocou ele num cargo alto, mas aí vai dizer a palavra que a mulher de Potifar o vê, e como ele era formoso, alto, parecido comigo um pouquinho, brincadeira, o deseja, e vendo que ele não iria cair na tentação, que ele não iria sucumbir àquele desejo dela, ela trama contra ele, e aí ele vai à prisão. Aqui você não vê ele murmurando, queridos. Essa situação aconteceu no capítulo 39, 11 ao 20. No 21 vai dizer que Deus estava com José. A palavra fala várias e várias vezes, em todas as situações, que Deus estava com José. Deus estava com José. Tanto no momento bom, que a casa foi abençoada, mas os momentos difíceis, Deus estava com José. Deus está com você, querido, em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins. Às vezes você não vê, mas Ele está lá. E você não vê que Ele murmurando, porque Ele sabia que a justiça dele não vinha dos homens, a justiça dele vinha de Deus. Salmo 37, 4 ao 9, olha o que vai dizer. Agrada-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Diz mais: fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele.
Não se irrite por causa daquele que prospera no seu caminho, porque por causa dos seus maus desígnios. Deixe a ira, abandona o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. E diz mais, porque os maus feitores serão exterminados, mas o que esperam no Senhor possuirão a terra. Oh glória, não importa, querido, a tua justiça ela vem de Deus, a tua justiça ela não